Bom, gente, Cama Esportiva desta quinta-feira de volta, né? Vamos dar início à nossa segunda sala de visitas, desta quinta-feira, 25 de agosto de 2023, 13 horas mais 29 minutinhos. O programa hoje está longo, né? Porque a agenda é muito carregada e nós judiamos aí da nossa produção, do Tacinho, que tem que agendar, programar tudo isso para que tudo chegue até você. A gente faz o possível aqui, um esforço tremendo, para que nada fique de fora quando o assunto é esporte aqui em Guarulhos, né? E pelo respeito que nós temos a você, telespectador. Falando em telespectador, estou recebendo aqui um abraço da professora Mara Munhato. Ulisses, estou acompanhando. Abraço e beijo a todos. Um beijo para você também, Mara Munhato. Não é? Que bom, né, gente? E a todos vocês também que nos acompanham, o nosso gostoso abraço. Tá bom? Obrigado pela audiência. Bom, nossa sala de visitas, estamos tendo mais uma vez o prazer enorme de receber aqui o professor Willer, que coordena todo esse trabalho do futsal, né, envolvendo essa agremiação, que é histórica e que se confunde com toda a história do esporte da cidade, né, com reconhecimento que atravessou divisas, né, não só de Guarulhos, mas do nosso estado. Né. O IMPRO tem um reconhecimento nacional, sempre conquistando títulos e movimentando os nossos jovens no futebol de salão. Né. Bacana isso, não é isso, gente? E é cíclico, né? Vai passando o bastão aí, né? E hoje está o professor Willer com essa tarefa árdua, difícil, né? Porque fazer esporte no nosso país é um assunto extremamente delicado. Falei ainda há pouco nos bastidores aí, né? Da importância do nosso papel aqui da mídia esportiva em levar o produto até você, colocar o produto na mídia. É o que falta para nós. Não adianta ficar inventando lei aqui, que não resolve. Lei Pelé, lei isso, lei aquilo, lei Zico, ministério. Se o produto não aparece, né, na mídia, quem é que fica sabendo? E como é que vai pedir para... Como é que nós pedimos investimentos? Olha, aposta no salão, isso ninguém sabe que existe. Olha, aposta no basquete. O investidor quer saber, primeiro, da existência do produto e o que significa o produto. Então, cabe a nós da mídia dar visibilidade a isso. Então, a lei, para mim, seria a única lei que resolveria e muito. Obrigar as mídias, todas elas, a mostrar o nosso esporte. Futebol não precisa mais, né, gente? Aliás, tem em todo lugar, né? Mesmo porque essas quem que fala do basquete? Quem que fala do futsal? Quem que fala do voleibol? Da natação? E vai por aí. E essas então mídias, né, Ulisses, elas são concessões, né? Sim. Elas são do governo. Exatamente. Então, eu assino embaixo o que você Mas, falou. enfim, olha... Mas que bom que temos pessoas que... Fora os obstáculos que tem no dia a dia do trabalho, ainda tem esse aí, né? Mas são vencedores. É o caso aqui do Willer. Willer, que bom ter você aqui, viu? Nosso carinho sempre nos atendendo com respeito. E graças a você, né, que está à frente disso, que nós temos informações para os nossos telespectadores. Boa tarde, viu? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Juliano, Tacinho. É um prazer estar aqui novamente, poder falar um pouco do trabalho. Muito mais dificuldade, falar muito mais das dificuldades, mas é um prazer e estamos à disposição, e sempre que o Herrera me ordenar vir, um abraço ao Herrera. Sempre que o Herrera me ordenar vir, nós estaremos aqui. Sim, que bom que o Herrera está atrelado a vocês, também é um grande elemento na área de comunicação, cuida lá do departamento de comunicação da Associação Atlética Flamengo, estendendo o trabalho, somando com vocês. Legal, viu, Herrera? Publicamente, o nosso carinho, viu? Parabéns pelo grande profissional que você é. Willer, eu falei ainda há pouco da história da Wimpro. Quantos anos já de Wimpro, hein, Willer? É tempo, hein? Ulisses, a Wimpro, então, é bom a gente falar que não tem como a gente falar de futsal na cidade e não falar da Wimpro. Verdade. É uma coisa só. A gente já teve muita questionamento, inclusive na própria secretaria, de a Wimpro é uma entidade, não, a Wimpro é o esporte da cidade, a Wimpro é o futsal da cidade. Eu vou mais longe ainda, não tem como se falar de futsal nacional sem se falar de Wimpro. Eu falei ainda há pouco, eu falei só divisas, né? O Anísio acabou de sair com o pessoal da outra entrevista aqui, lembrando do Miltinho. Milton Ziller. Eu ainda falei isso no primeiro bloco. Do Miltinho, que era funcionário como eu sou. Sim. Né? Vamos lembrar, o Miltinho era funcionário como eu sou.
Então não tem como falar de o INPRO secretaria, o INPRO prefeitura é uma coisa só, e não tem como a gente separar isso. São muitos anos de trabalho, de luta, enfim, e de glórias, né? No início dos anos 80, se não me falha a memória. 84, acho. Mas enfim, Sim. o INPRO se confunde realmente com o período, né, do esporte da cidade. Aliás, uma curiosidade, o PRO é do Colégio Progresso, o IN vem da onde? O IN era de uma, se eu não me falha a memória, é de uma mecânica, alguma coisa de ferramentas, alguma loja chamava Winton, alguma coisa assim, Winton. Compressores. Isso. E tinha lá um abnegado também, um amante do futsal. O Winton, isso. Aí é o PRO do Progresso e o Winton, isso mesmo, do Armando, enfim. E foi sempre muito ligado. A criação veio dessas duas empresas, mas a prefeitura, em todo momento, em toda a história da UIMPRO, a prefeitura sempre foi a parceira principal da UIMPRO, não tem como falar. Só fazendo um parênteses, eu me lembro, se vocês vão se lembrar, de um amistoso que a seleção brasileira fez aqui no Tomeu contra a UIMPRO. Sim. Não, a UIMPRO... A UIMPRO chegou em momentos que a seleção brasileira, 80% dos atletas da seleção brasileira saíram da UIMPRO. Enfim, E não posso falar da UIMPRO, Ulisses, aí nós falamos do Milton Ziller, sem falar em José Roberto Olímpio, que também foi um dos grandes nomes. Eu ia falar isso aí, que também era outro funcionário público, também era funcionário da prefeitura também. Tem uma história bacana, né, professor? Já vamos trazer aquela narração que eu fiz nos jogos lá. O filho do Zé continua na prefeitura, continua trabalhando. Então, assim, a UIMPRO, a ligação com o serviço público é muito forte, não tem como. Bom, vocês estão atendendo um chamamento, não é isso? Se não me engano, está entre as 7 entidades que somam com a secretaria, porque o nosso esporte não pode ser representado pela administração pública e nem pela secretaria, que é um órgão, né, público da administração local. Faz-se necessário a participação de clubes que nos representem. Um desses clubes, como já disse aqui o Willer, né, é a própria UIMPRO, né, que atende a um chamamento, obviamente obedecendo regras, né. Como é que está esse trabalho? Tivemos problemas aí, mas graças a Deus, parece que estamos conseguindo aí, vocês estão conseguindo, né, serem ouvidos, né, que é o grande segredo de quem está na gestão, é isso, ouvir quem conhece. E no caso do salão é o Willer, né, entre outros, mas a nossa entrevista é com ele, até porque representa a entidade que está vinculada à secretaria. Como é que está isso hoje? O que movimenta esse trabalho hoje? Quantas categorias? Fala um pouquinho sobre o momento atual da UIMPRO em relação ao futsal, Willer. Liz, antes de eu falar do momento atual da UIMPRO, não dá para não falar do momento atual do esporte na cidade. Sim. Nós continuamos com grandes problemas. Sim, sem dúvida. Pontuais. E aí não é o INPRO, é o esporte em geral. Perfeito, gostei que você falou isso. O esporte na cidade, ele não vai acabar. Porque existem os abnegados, aqueles que lutam, aqueles que põem dinheiro do bolso, aqueles, enfim. Perfeito. E aí vai desde a UIMPRO, que tem uma equipe profissional, como as escolinhas de bairro, as entidades de ONGs, enfim. O esporte de uma forma geral. Então, enquanto não houver uma política pública voltada realmente ao esporte, nós vamos continuar sempre dessa forma, com muita dificuldade. Não vai acabar. Se perguntar se o esporte acontece em Guarulhos, acontece. Todos os bairros da cidade, da periferia, o esporte está acontecendo. Mas grande parte desse esporte estar acontecendo é dos abnegados, que trabalham, que lutam, enfim. E a UIMPRO, ela segue assim mesmo. E essa referência que você faz, desculpa te interromper, já interrompendo, é na estrutura, né? Sim. São espaços físicos, o número de profissionais que hoje é muito reduzido, somos uma população de 1.500.000 habitantes, né? Como disse o professor, o esporte tem que chegar nos 4 cantos do município, né? Mas está por conta dos abnegados, como ele colocou, porque as dificuldades são enormes, né? E concordo com ele, não vai acabar, mas podia ser um trabalho muito melhor, né? Aliás, porque é um dever público, é um dever dos nossos administradores, eu registro isso aqui sempre, né? Está na nossa Carta Magna, está na nossa Constituição, o dever do Estado para com o esporte, artigo 217, e nós não estamos cumprindo o nosso papel não, gente. E se está meia boca, desculpa a expressão, mas é fato. Parabéns pela sua observação, viu, Willer? Ulisses, eu posso até tomar uma bronca do Herrero, da minha diretoria. O Mário está assistindo? Deve estar, mas vamos lá. Não, isso aqui demonstrou que eu tenho que tomar muito cuidado com o que a gente fala, mas assim, hoje, se a gente olhar para o ano anterior, anos atrás, vem melhorando. Bem devagar, mas vem melhorando. Sim. Essa gestão atual,
ela vem melhorando o apoio. Sim. Então, não dá para falar que não tem apoio nenhum. Não, tem. Só que a gente sabe que dá para fazer um pouquinho mais. Muito melhor, não é pouquinho. E às não. vezes esse pouquinho mais não é só a parte financeira, não, Liz. Dá pra fazer um pouquinho mais, só com um pouquinho mais de carinho, de atenção, Sim. de respeito. Perfeito. Então, assim, a gestão atual apoia. Ajuda. A UIMP está em pé hoje, muito graças ao apoio hoje da gestão atual, da prefeitura, da Secretaria de Esportes, da Chefia, enfim, isso é fato. Mas dá sim para fazer um pouco mais. Lógico. E acho legal esse apontamento que ele está colocando aqui, essa observação, porque a gente não pode nivelar por baixo, gente. Não podemos. Né? Por exemplo, estamos saindo nos Jogos Regionais em 10º lugar. Né? Não é um resultado ruim, mas se achar que foi um resultado bom, nós estamos nivelando por baixo. Porque, como disse o William, podia ter sido melhor. E pode ser melhor. Né? E aí entra várias questões, orçamento, gestão, né? Profissionais, mas dá para ser melhor. Então não podemos ter esse sentimento, não, tá bom. Não está bom. Nós estamos com praças esportivas ainda fechadas. Eu trouxe aqui a semana passada a nossa única piscina lá do João do Pulo, fechada, porque não tem produto químico. E agora a informação que eu tenho é que também não vai ter gás. Abriu licitação para o produto químico, mas agora tem o gás também que acabou. Né? As quadras externas lá do João do Pulo, que é um lugar que eu frequento, também carecem de um trabalho. Eu mostrei aqui, nós mostramos essas imagens aqui. Eu estava lá, não tinha ninguém. Vazio, sexta-feira, 14 horas da tarde. Aí teve aqui nosso entrevistado, o Eduardo, pessoa que eu respeito muito, falou, não, mas não era o dia, então eu estava no dia errado. Né? Mas bacana, olha, você não precisa pedir desculpa, não. Pelo contrário, nós é que te agradecemos, porque essas observações têm que ser feitas. Ele não está aqui desdenhando ninguém, ele está colocando a real. E o real tem que ser dito. Parabéns, professor, é isso aí. E ao Impro ainda, em toda essa situação, né, William? Ainda que o Impro tem uma parceria com o sindicato que consegue mandar o jogo lá, né? Sim. Porque senão seria mais um na fila para usar os nossos próprios... Então, a gente faz o que pode. A secretaria, a prefeitura, através da Secretaria de Esportes, faz o que pode, apesar de eu achar que dá para fazer um pouquinho mais. A diretoria da UIMPRO faz o que pode, apesar de achar que dá para fazer um pouquinho mais. Inclusive, eu também acho que posso fazer. Cada um pode fazer um pouquinho mais. E essa é a grande questão. E aí, a UIMPRO, mesmo com todas essas dificuldades, ela vem com 10 categorias. Olha que maravilha. 150, uma média de 150 crianças e adolescentes, enfim. São centenas de familiares envolvidos, né? Do sub-7 à categoria adulta. Representando a cidade e a dificuldade é essa, as categorias de iniciação, um pouquinho treino numa quadra aqui, outro treino numa quadra aqui, sempre com parcerias. Um pouco de parceria com a gestão pública, em quadras da prefeitura, Fioravante, João do Pulo, um pouco de parcerias com quadras particulares, sindicato, enfim. Tá. E aí nós vamos nessa Quantas competições vocês estão envolvidos hoje? A categoria de iniciação e a categoria de base, a iniciação, é bom a gente falar que a iniciação ela vai do sub-7 ao sub-10. Tá. Categoria sub-7, 8, 9 e 10. Tá. E a categoria de base é do sub-12 ao 18. Tá. Sub-12, 14, 16 e 18. Tá. Essas categorias de iniciação e base, elas são filiadas à Federação Paulista. Então, elas jogam o Campeonato Paulista o ano inteiro. A categoria de base, do 12 ao 18, como tem o primeiro semestre, eles jogam o Campeonato Metropolitano, segundo semestre o Campeonato Estadual. E a iniciação é um campeonato único. Começa em março, o campeonato da iniciação, ela vai até novembro. Então, é um campeonato único. Movimentar, a criança está sendo movimentada o ano inteiro. O ano inteiro. E aí, a categoria sub-20 é a nossa categoria adulta. Aí, a gente participa um pouco mais. Aí, que além do Paulista, aí tem jogos regionais, jogos Demos abertos. Agora uma participação. Jogos da juventude. Qual foi a tua avaliação enfim. dos jogos regionais? Então, a gente estava conversando isso ali fora. Para muita gente, o Temos imagens aí de vocês lá nos jogos. Onde foi, Juliano? Foi lá em Pinda. Pindamonhangaba. Para muita gente, eu falo para muita gente, mas para mim também, tem o questionamento que o futsal masculino não foi bem. O futsal masculino não classificou para os jogos abertos. Só que assim, é um grande número de dificuldades. Eu gosto de falar que assim, o futsal são 2 vagas que vai para os jogos abertos, 2 vagas. Mas são 25 cidades disputando futsal com 2 vagas. Dessas 25 cidades, pelo menos 10 delas têm equipes profissionais como nós. São José,
Pinda. A região é forte. Região forte. O Francisco Morato foi campeão agora na nossa categoria sub-20. Francisco Morato tem uma equipe profissional, bem estruturada, joga a Liga Paulista, uma estrutura fantástica. Nós fomos jogar lá sábado agora pela Liga Paulista, perdemos lá sábado em Francisco Morato, tem uma estrutura fantástica. Então, assim, o futsal, os jogos regionais na nossa região é muito difícil. São 25 cidades para 2 vagas, sendo dessas 25, no mínimo 10 jogam o Campeonato Paulista, então é muito difícil. E aí, se a gente comparar a nossa estrutura com a de São José, com a de Pinda, Guararema, enfim, são cidades que se estruturaram no esporte, a gente faz o que a gente pode. Dá para fazer um pouquinho mais? Dá para fazer um pouquinho mais. Dava para passar, a gente perdeu nas quartas de final dos regionais para Francisco Morato, que foi o campeão. Dava para passar por eles? Dava para passar. Falta um pouquinho mais, mas esse pouquinho mais é um pouquinho mais nosso, dos atletas, da gestão, da diretoria, da secretaria, enfim. Então, o que eu vejo nos jornais? Não foi uma participação que a gente queria. Dava para ter sido melhor. Mas aí é uma dentro de uma tremenda realidade. Conjunto de coisas. A gente veio de vários campeonatos juntos, a gente veio de uma Copa Paulista, a gente foi campeão numa quarta-feira em Botucatu, chegamos numa quinta, na sexta-feira viajamos para os Joguinhos da Juventude, uma semana de Joguinhos da Juventude, chegamos lá no sábado para na segunda-feira viajar para os Jogos Regionais. E são jovens, gente, que têm outra ocupação, né? Eles fazem o esporte, respiram o esporte, mas são jovens que estudam, né? Que tem que ter um tempo para se dedicar à atividade escolar, né? Não são profissionais que são remunerados e só vivem disso, né? E são jovens, né? Mas que tem esse trabalho de excelência aí. Fala, queria só, já aproveitar que o Vini está aqui também e trazer o Vini foi um processo, né, Claudio Herrera, de negociação. Sim. Porque trazer Vini Silvinha no programa, você precisa de quantos meses já que eu estou para trazer ele aqui? Uns 2, 3 meses, inclusive nos regionais. Perguntei se tinha alguma coisa com o programa. Não, lá nos regionais que a gente encontrou o Vini lá. Perguntei se tinha alguma coisa, disse que não, a agenda tá cheia. Já te dando boa tarde, Vini, bem-vindo ao Câmara. E aproveitar nessa esteira do Ulisses dos Jogos, como é que está sendo essa parte física? Porque vocês emendaram a Copa da Liga, que vocês foram campeões. Foi. Né? Não deu nem para ver os pais direito nessa época, né? Porque vocês já voltaram, já emendaram os joguinhos. Voltaram, emendaram Pinda e agora no outro campeonato. Você está jogando no adulto também ou só no... Não, então, Juliano, deixa eu só fazer um... desculpa, eu achei legal para o telespectador saber um pouquinho da história dele, né? Sim, por favor. Essa questão de parte física dos jogos, vamos chegar nisso. Quem é Vini Silvinha? Era para você ter falado há 2 meses, mas... Vinícius, eu gostaria, tenho certeza que mais do que nós, o telespectador que nos acompanha, quem é você, o porquê da sua opção da escolha, o seu domicílio, conta um pouquinho da tua história para o nosso telespectador, né? Quem é o Vinícius do futebol de salão? Boa tarde a todos. Boa tarde, querido. Comecei jogando futsal na Uimpro. No Sub-9. Da casa, então. Comecei jogando no Sub-9 da Uimpro, com o Moisés, foi meu primeiro técnico. Aí depois eu saí, fui jogar futebol de campo na de Guarulhos, aí tive passagem pelo Red Bull Brasil também. Aí depois eu voltei do futebol de campo, fui jogar no Guarulhense. Aí joguei no Guarulhense do Sub-16, joguei 1 ano lá no Guarulhense, depois do Guarulhense eu voltei para o Uimpro. Joguei o 2º ano do 16, aí o Sub-18 e agora eu tô aí no 20 no adulto. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso e tenho certeza que você vai ter a resposta. Você tentou uma experiência no futebol. Eu já ouvi dizer, depois até o William pode acrescentar alguma coisa. Os grandes talentos que estão surgindo no futebol de campo hoje, gente, uma grande maioria surge do futebol de salão. Sim. Acho que pela forma pedagógica, né? Na questão dos fundamentos principalmente, raciocínio mais rápido, essa coisa toda. Como é que você viu isso, Vinícius? Não deu certo? Não foi na oportunidade correta? Você ainda pensa alguma coisa com futebol de campo? Ou é uma coisa descartada? O teu foco é o salão? Fala um pouquinho sobre isso. Aliás, aproveita e já fala a idade também, né? Eu tenho 20 anos, atualmente. Não quero mais futebol de campo. Sim. Na época não deu certo porque no Red Bull Brasil eu joguei até os 14 anos. E aí no outro ano que eu ia alojar, minha mãe não conseguiu mais me levar para os treinos, que era muito longe, era todo dia lá em Jarinu. Era puxadinha boa. Era puxado para ir. Aí no ano que ia alojar eu saí 6 meses antes de alojar. Sim. Aí depois disso nunca mais eu tentei jogar campo, nunca mais nem joguei. Eu fui Teu foco então é futebol de salão? Futsal. E como é que você vê o futuro, a seleção, como é que está essa questão? Você quer ir adiante, hoje está na Uimpro defendendo, né, com todo o seu talento. Como é que está essa questão? Já teve alguma convocação para a seleção? Não, ainda não. Então, até um tempo atrás, Sub-18,
Até o primeiro ano de 20 eu falava que eu não queria mais jogar. Sim. Tipo, só jogava mesmo por hobby. Sim. Até o Willer sabe disso. Mas hoje em dia eu voltei a querer mesmo jogar, Legal. ter uma carreira brilhante aí pela frente. Com certeza. E né? aí eu queria te perguntar também, aliás, o Vini Silvinha sabe fazer churrasco como Opa! ninguém, né? Toca o telefone de Ulisses Pinto. E o Vini Silvinha, né, Cláudio Herrera? Faz churrasco como ninguém. Aí, vamos pegar isso aqui, ó. Né? É um churrasqueiro de mão cheia. Lá em Pinda, olha... O um Fofão que tocou o churrasco lá. Não, o churrasco foi bom pra caramba. Eu queria te perguntar, Vini, essa parte física, como é que fica, né? Porque você já emendou vários campeonatos na sequência, sub-20... depois os joguinhos regionais, agora volta jogando em 2 categorias. Como é que tá trabalhar essa questão? Porque eu não sei, aí eu posso também deixar essa pergunta para o Willer, se lá nos regionais sentiu isso também. Você acha que chegou uma hora ali que o time acabou pregando, que teve aquele jogo com o Taubaté, que a gente até imaginava que pudéssemos vencer Taubaté, que é uma grande equipe, e acabamos perdendo lá. De repente ali nos jogos a questão física acabou pesando, e como trabalhar isso? Não, responde você, depois o Willer responde. Então, nos jogos regionais, eu não joguei os joguinhos, né, da juventude, Você porque pulou os jogos, alguns não por causa foram, da idade, então eu tive ali uma semana de descanso. Porém, lá nos jogos regionais eu dei uma sentida na parte física, assim. Até na volta, depois dos jogos regionais, acho que no segundo treino eu até machuquei o joelho, os 2 joelhos. Tanto que eu acho que esse segundo semestre aqui, o jogo que eu joguei mesmo, consegui jogar sem sentir dor, foi esse último jogo de ontem. Então eu vou falar por mim, senti bastante nessa parte física depois dos jogos regionais, até por vir de uma sequência muito grande de jogos na Liga Paulista, né? E aí, William, como é trabalhar isso aí? Porque é um atleta para a nossa equipe sub-20, ela é uma equipe que treina 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Nós fomos jogar ontem em Araraquara, chegamos de madrugada e estamos aqui. Aí nós pegamos um adversário ontem em Araraquara que treina todo dia 2 períodos, 2 vezes por dia. Então a gente pega adversários que treinam numa semana pelo menos 10 vezes, 10 sessões de treino. Em uma semana. Nós treinamos 2 em uma semana. Então, tem adversários que a gente enfrenta que em uma semana treina mais do que nós treinamos em 2 meses. Automaticamente... o corpo não aguenta. Não tem milagre, né? Não tem milagre. O corpo não aguenta e fisicamente os meus jogadores eles vêm numa sequência realmente de contusão. O Vinícius jogou ontem, acho que faz 4 jogos, eu acho, 5 jogos que eu não tenho colocado ele para jogar porque não tem se sentido bem, dor, enfim. E aí a gente tem essa grande dificuldade. Lá nos jogos, inclusive, eu tive para variar, uma pequena discussão com a gestão da secretaria, que eu também entendo a parte deles, mas eles também têm que entender como que funciona o esporte em si. A questão financeira hoje do esporte em Guarulhos, a gente não pode esquecer que, acho que o esporte, se eu estiver errado, você me corrija, Ulisses. Eu acho que é a pasta da prefeitura que com a menor verba, é isso? Então eles têm que fazer meio que mágica ali para conseguir fazer o dinheiro render. E aí veio o pedido de levar 12 atletas para os Jogos Regionais. E eu falei, eu não consigo levar 12 atletas para os Jogos Regionais. Na federação, na Liga Paulista, a súmula permite 15. Jogos da Juventude, jogos da coordenadoria permite 14. Eu falei, eu preciso levar o máximo de atletas possíveis. Porque não estamos falando... Eu consigo fazer um jogo com 12 atletas. Um jogo eu consigo. Fazer uns jogos regionais com 12 atletas eu não consigo. Sim. O futsal é diferente de outras modalidades. É um esporte mais dinâmico. A troca é grande na quadra. A troca é grande, eles correm quilômetros, enfim. E As aí, outras equipes levaram quanto, William? eu não sei quanto foi. Eu sei assim, depois de muita discussão entre a As gestão outras da equipes que eu secretaria... digo, o Taubaté, Não, todo São mundo José... leva. Eu fui treinador de Mogi, fui treinador de Suzano e outras cidades. Se leva toda a equipe completa e mais a comissão com 10, 15 pessoas, enfim. Secretário de esporte a gente não pode. Tem que levar poucos atletas com poucas pessoas da comissão, porque a gente tem que fazer o dinheiro render. Sim, transporte, alimentação, hospedagem. Eu entendo essa parte deles, eles têm que fazer o dinheiro render. Então, vamos cortar um jogador aqui, corta uma comissão ali. Só que isso afeta no resultado, Sim. isso é fato. E aí, nessa briga, aí eu consegui levar 14 jogadores, porque aí eu diminui a comissão, não sei o que, eu consegui resolver. Só que no andar da carruagem, nós fomos para lá com 10 atletas. Porque o que aconteceu? Nós tivemos atletas machucados, nós tivemos um atleta, o DG, que a gente não conseguiu escrever a tempo hábil, e nós tivemos até alguns atletas machucados que não foram. Então, eu já não queria ir com 12. Porque o 12 já não dava. Eu briguei para levar 14, nós fomos com 10. Entendi. Porque alguns machucaram, não conseguiram ir, o Vinícius... E aí, fora alguns que foram para lá,
mas foram também sentindo um pouco de lesão. Então, essa questão da parte física, ela vem prejudicando a gente realmente. Essa questão de lesões, William, como é que está sendo trabalhado isso? A Secretaria está dando uma cobertura para vocês? Porque também tivemos baixas lá no Senderoc, perdemos muitos profissionais. Como é que está essa questão? Está dando para segurar isso aí? Vai voltar naquele ponto que eu falei no começo, Ulisses. A Secretaria, ela nos ajuda bastante, mas ainda não é o suficiente. O Sinderoc... Está fazendo milagre também. O Sinderoc, eu não tenho nem que falar do Sinderoc. Ô, Ulisses, a gente foi para jogos de jornais anteriormente, quando o Guarulhos montava aquelas delegações, aquele alojamento, era um Sinderoc. 4 médicos. Era um Sinderoc com um monte de 10 médico, um monte de fisioterapeuta, terapeuta, aparelhagem. Era fantástico. A gente vê o nosso Sinderoc hoje, enfim, é triste. Para chorar. Só que assim, pô... Por isso que eu falo que não dá para nivelar por baixo. É culpa da gestão atual? Não. Já vem, é um Ao processo longo dos também. anos, foram aposentando, Sim. alguns foram aposentando, alguns foram saindo. Eu acho que o grande responsável é o comandante maior disso tudo, gente. Nós vamos falar, olha, desculpa até, vou fazer um parênteses rápido aqui, muito rápido. Mas tudo isso, gente, é porque falta vontade política de fazer a coisa acontecer. Não adianta achar que quem está lá vai fazer milagre. Se não tem orçamento, se não tem estrutura, se não tem reforma dos próprios, se não tem áreas novas sendo construídas. A nossa história física, aqui o espaço físico, é centenário. Sabe? Pô, a última obra aqui foi o Bonifácio Cardoso, por conta dos Jogos Abertos, há 20 anos atrás. Sabe? Não aconteceu mais nada. Temos uma piscina pública, a Secretaria tem lá uma semiolímpica, fechada desde maio. Tomeuzão fechado, falta professor, falta profissional, né? Perdemos profissionais lá no Senderoc. Agora, quem é o grande responsável? É a autoridade maior. Então eu falo com você, prefeito Guti. Precisa ter um olhar diferente para o esporte, melhorar a verba, né? Promover um concurso para novos professores. Há quanto tempo a Câmara Esportiva trata disso aqui? E a gente não vê. Né? Ficam, sabe aquela coisa de coxa de retalhos? É isso. Olha, reformamos o Fioravante. Se der um assopro lá, aquilo cai. Aquilo cai. É aquela história do lobo mau, sabe? Olha, que bacana. Não tem nada de bacana, gente. Era uma reformada. A rota de reformular o João do Pulo, legal. Mas, sabe, está precisando muito mais, o olhar precisa ser muito mais responsável pelas questões do esporte, meu Deus do céu. Desculpa, viu, William? Eu vou lembrar que estamos falando do Sinderoc. Isso veio ao longo de anos, Sim, não é? Ao longo de sim, 20, sim. 15, 20 Mas porque anos. não foram se tomando medidas. Né? Então não dá pra gente falar... Acha que o médico que está lá é eterno? Não dá pra gente falar que a gestão é essa, não. É ao longo de 20, 30 Sim. anos. Então o Sinderoc hoje nos atende? Nos atende. De que forma? Precária, mas nos atende. Sim. Não dá pra gente falar que não tem. Hoje o Darcio está à frente do Sinderoc, Sim. sempre que possível ele nos ajuda. Mas faz mágica também, né? Faz mágica. A divisão de qualidade de vida anteriormente, a chefe, que era a Alice, também, que cuida da área do Sinderoc, também nos ajudava como pode. Ele fez um grande trabalho também, não está mais lá na frente da divisão. Tem umas coisas que eu não entendo. Os fisioterapeutas ajudam a gente como pode. O Vinícius pode até falar que ele vem fazendo alguns tratamentos, só que assim, poucos fisioterapeutas. Sim. E quando a gente fala, o Sinderoc não atende só atletas. Sim, atende a comunidade. Atende a população. O Sinderoc... Não foi esse o objetivo de quando nós idealizamos a criação de um órgão que cuidasse da saúde dos atletas. Hoje, pela deficiência também na área da saúde, acaba tendo esse compromisso lá, né? também. É bom a gente lembrar o munícipe que o Sinderoc não é exclusivamente de atletas, né? Ele atende a população no seu geral, desde atletas a melhor idade, enfim. Então é muita gente para... Deixa eu sair um pouco fora, gente, porque não dá para falar de esporte, a gente acaba tropeçando na questão de estrutura, porque tem tudo a ver. Mas deixa eu voltar aqui, Juliano. Vinícius, qual é a tua posição? Eu nem perguntei. Jogo na ala. Jogo de ala, né? Isso. Legal. Bom, você está voltando agora, né, com todos esses probleminhas de lesões, de contusões. Você está estudando? Não, atualmente eu não estudo, não. Está dedicado ao futebol de salão? Só o futebol mesmo. Sei. E qual a expectativa, Vini, para essa temporada? Vocês vêm de um título, né, do Sub-20, pronto para defender, buscar mais esse campeonato. E o adulto, como é que está sendo esse adulto? A gente sabe que é o Impro, nessa categoria, a gente está vendo as imagens, inclusive, contra Botucatu, a gente sabe que o Impro usa quase todo o Sub-20 no adulto, né? Que é um trabalho
já que já um tempo que o Impro faz, né? Queria que você falasse também um pouco dessa experiência, dessa vivência no adulto e o que isso está te ajudando na carreira. Então, no adulto eu acho que é meu segundo ano de adulto e, cara, eu vou falar para vocês que é um aprendizado muito grande. Quando eu comecei o primeiro ano lá de adulto, eu nem marcava direito. Ainda não marco, né? Então, bem, tô melhorando nessa questão. E os jogos no adulto é uma experiência muito grande, que você vai pegando bagagem dentro do futsal, que isso muda muito, né? No adulto é igual o Willer fala, a gente entra para competir, a gente não entra mais para querer ganhar os jogos, classificar, é mais para a gente pegar uma bagagem mesmo para o time, e no sub-20 a gente fala que tem que chegar. Tem que chegar na final para ser campeão. Aproveitando o que você falou, foi muito inteligente. Willer, essa questão de você ter uma equipe abaixo do adulto, de estar disputando o adulto, ele já colocou que, do ponto de vista técnico, é muito sadio. Pode chegar um tempo de você ter uma atuação diferenciada no adulto, porque essa geração que está jogando lá na frente, de repente, virou todo mundo adulto. Tem um outro significado em termos de disputa ou não? Então, Porque é difícil também segurar essa garotada. É bem lembrado falar dessa questão do adulto e 20. Os nossos atletas hoje jogam as duas categorias. Me perguntam, por que o seu sub-20 joga o adulto? Basicamente, questão financeira. Todos esses meninos recebem uma ajuda de custo. Para pelo menos pagar a passagem, o transporte deles para os treinos, jogos, enfim. É uma ajuda de custo mínima. Jogadores adultos custam caro. São homens já, 25, 30... Então, custam caro. Nós não temos esse dinheiro. E aí, como que nós vamos montar uma equipe sub-20 forte, também com pouco dinheiro? É uma moeda de troca. Como que a gente consegue montar um sub-20 forte? Nós oferecemos para ele a vitrine de jogar um adulto. Vocês vão ganhar pouco. Já é um atrativo. Vocês vão ganhar pouco ou quase nada. Mas vocês vão jogar a categoria adulto. A categoria adulto é onde vocês querem chegar. Então vocês topam. Então, assim, aí, tem times com estruturamento. São José, por exemplo, São José vem e faz uma proposta que é 5 vezes o valor que nós pagamos para um atleta aqui. O atleta, eu quero ir para São José, mas lá você vai jogar só sub-20. Aqui você vai jogar o adulto. E aí nós conseguimos segurar esses atletas nessa troca. Então a gente tem uma troca. Eles aceitam jogar por pouco dinheiro, com uma estrutura mínima, treinando poucos, com condições precárias, mas em contrapartida a gente dá a vitrine de jogar no campeonato adulto. Então é essa troca. Então por que a gente joga o adulto? Exatamente por isso. Porque a gente consegue montar um 20 forte. Porque é uma vitrine diferenciada, em relação ao sub-20. Todos os jogos do adulto são televisionados, enfim. Pega equipes grandes, então eles aceitam. Se um dia a gente acabar com a categoria adulta, que são os próprios 20 que jogam, a gente não consegue montar um sub-20 forte. Então basicamente nessa linha. Perfeito. É bom a gente falando do Vinícius, para você ver. O Vinícius falou, ele entrou na Wimpro com 9 anos. 9 anos. Ele está hoje com 20 na Wimpro. São basicamente aí 11 anos de... Por que a Wimpro, além de tudo isso, por que a Wimpro monta uma equipe adulta? A gente, a diretoria, a gente fala que é um investimento social. O Vinícius é um morador da Faria do Cocaia ali, mora na Faria Lima ali, na região do Cocaia, e é um investimento social. O que é um investimento social? A Wimpro, ela não tem dinheiro hoje para manter as equipes que tinham antigamente, pagando salários altos e tal. A gente investe socialmente. O que é investimento social? A gente faz um trabalho para eles irem embora para outros clubes e viver disso, serem profissionais disso. É como se fosse um curso profissionalizante, né? Uma faculdade. Entendi, perfeito. Então, a gente é um investimento social. Que tem um tremendo valor também. Você pega uma criança de 9 anos, como o Vinícius entrou na Wimpro com 9 anos, e o ano que vem ele sai da Wimpro para uma equipe adulta de grande porte a nível nacional. Então, o que a Wimpro tem em troca disso? Nada, financeiramente nada. O futsal não é igual ao futebol que vende jogador e você ganha com passe, vende jogador. Não, o futsal não tem isso. O jogador joga com a gente, virou, acabou o ano, ele vai embora. O que a Wimpro ganha financeiramente com isso? Nada. Ela investe socialmente. Então, os atletas da Wimpro são um investimento social. Por isso tem um apoio público aí, gente. Nós temos meninos da periferia. Nós tínhamos meninos da periferia do Pimenta. Quem está na presidência da Wimpro? É o Mário. O Mário, um abraço, Mário. Nós temos, Ulisses, jogadores do Pimenta. Nós temos um jogador do Fortaleza que estava já sem profissão, parou de estudar, terminou o colégio, não fez uma faculdade, fazendo bicos para ganhar um dinheiro. E aí a gente vem para o Wimpro, vamos jogar. Coloca ele numa categoria adulta. E o menino fez um bom campeonato, hoje está em alguns clubes do Brasil ganhando dinheiro, vivendo, ajudando a família, no Jardim Fortaleza, do Pimentas, enfim. Então, tem uma boa base, né? Isso, é um investimento social. Uma pergunta, rapidinho, Vinícius. Já foi procurado por algum, Vinícius?
Tem alguém aí já na mira ou não? Alguns Ninguém times. vendo, não. Fica tranquilo. Depois da final, muitos times mandou mensagem no Instagram e tudo mais, mas Ainda não fechou, mas já não estão de fechei olho. nada. William, vocês estão Acho vindo que num sim, título né? importante, não é isso? Levantaram o caneco lá. Como é que está a agenda para esse semestre? Os abertos estão fora do programa. O que o Impro tem pela frente? Então, nós estamos jogando agora os 2 campeonatos, que é o adulto, a Liga Paulista Adulto e Sub-20. Como o Vinícius comentou, a gente joga o adulto como experiência, como vitrine e maturidade para eles. Nós não temos obrigação, eu falo para eles, nós não temos obrigação de ganhar na categoria adulto. Nós somos um time sub-20. Mas nós temos obrigação de competir. Então a gente compete na categoria adulto para eles ganharem experiência e ser a vitrine deles. Mas no sub-20 a gente sempre faz um plano de trabalho para chegar no mínimo entre os 4. Legal. O ano passado nós chegamos na final da Liga Paulista no segundo semestre, perdemos a final, fomos Noticiamos vice. aqui, Esse ano já chegamos na final de novo. Enfim, então o planejamento vem ao longo desses últimos 4, 5 anos que eu estou na Uimpro, a equipe sub-20 chegou basicamente em quase todas as finais. Teve o primeiro semestre do ano passado que nós não chegamos, todos os outros campeonatos nós chegamos na final. Sim. Então, basicamente, o objetivo desse segundo semestre é isso. Entendi. Só que nós temos um pouco mais de dificuldade esse segundo semestre. Muita contusão, muitos atletas, perdemos muitos atletas agora. Depois daquela final de Botucatu, nós perdemos meia dúzia de atletas foram embora, realmente. Alguns não dá para segurar. Alguns realmente querem ficar por causa da vitrine. O Vinícius é um caso, ele tem vários clubes atrás dele, mas vai acabar o ano ao Impro, ano que vem. Vai ter um momento. Tem outros que Você é não o treinador esperam. de onde, William? Feiravante. Relevante? Feiravante. Bacana. O professor já está me sinalizando lá que estamos com o nosso horário estrangulado. Eu ficaria aqui a tarde toda. Né? Aprendendo aí com o William e com o Vinícius. Tacinho, só uma pergunta, rapidinho. Perguntar pro Vini e pro William. Treinar numa quadra e jogar em outra, tem alguma diferença? Tem diferença, né? Porque cada piso é de um jeito. Por exemplo, ontem a gente jogou numa quadra taqueada. Ela costuma segurar mais, porém ontem estava escorregando. Então fica igual o Fioravante, a bola corre mais, o sindicato corre falei mais. Falei há pouco do Fioravante e o Vinícius está endossando o que eu falei aqui. Eu falei outro dia com a coordenação, uma das coordenadoras lá do handebol, falando do problema do piso lá do Fioravante, que o número de lesões é muito maior, porque não é um piso preparado para a modalidade do handebol, porque é cimento. Imagino que o salão tem o mesmo problema aí, em relação a piso, essas coisas todas. Mas, enfim, obviamente dá diferença mesmo de uma quadra para outra. Dá diferença. Sim. Eu digo porque eles treinam no Fioravante e jogam no sindicato, né? Sim. É que o piso do sindicato e do Fioravante é um pouco parecido. Certo. A bola rola mais, então não dá tanta diferença assim. Mas quando a gente vai jogar fora, vai um piso taqueado, ou naquele piso que é... Qual que é o nome daquele piso? Igual da federação? Os pisos Sim, apropriado, borrachado, né? enfim, Então, aí a gente sente um pouquinho de diferença até se acostumar, né? Na verdade, hoje melhorou muito isso, porque antigamente se treinar numa quadra e jogar em outra era péssimo, porque não tinha padrão. A gente treinava em quadras de 25 metros, jogava em quadras de 40, treinava em quadras de 32, jogava em quadras de 38. Hoje se padronizou. O esporte profissionalizou um pouquinho. Então o futsal hoje são quadras de 40 por 20. Que é a mesma metragem do handebol. Mesma metragem. Então, Então, a mesma quadra. Então se padronizou os Espaço, tamanhos. né? O que diferencia realmente é como se fosse o tênis, o piso de saibro e grama, enfim. Basicamente piso mais rápido, piso mais lento. Mas... Só para fechar, Federação Liga, como é que está essa questão? As ligas surgiram não só no salão e foram ganhando espaço, né? Talvez até do ponto de vista econômico em relação à filiação de clubes. Como é que está isso? Nós participamos das duas entidades. Né? Então, a Liga, na verdade a Liga, vou falar do futsal, as ligas de futsal no Brasil começou pela Paulista. Sim. Ela, na verdade, ela nasceu como um braço da federação. A federação, há muitos anos atrás, ela foca todo o seu trabalho nas categorias de base e o campeonato profissional adulto não tinha tanto carinho pela federação. Sim. O próprio presidente da federação pediu para os clubes montarem a liga e aí os clubes administrariam o campeonato adulto e a federação as categorias de base. Aí se surgiu a liga em 2011, há alguns anos atrás, a Liga Paulista 2011. E aí era um trabalho em conjunto, federação e liga, tá? Uma categoria de base e a liga categoria adulto. Na troca de presidente da federação, teve uma briga entre presidente de liga e presidente da federação, romperam. A federação, a partir daí, quis fazer o campeonato adulto dela, e a liga, que só fazia o campeonato adulto, quis agora fazer o campeonato de base dela. Então hoje... Os conflitos de gestão dos órgãos oficiais, né?
que regem as modalidades. Né? E aí hoje, então, são duas entidades que nem mais se conversam. Não existe uma relação. Nem se conversam. E aí, todas elas têm seus prós e contras. Aí cabe a vocês técnicos ver o que é melhor, né? Tanto que a Uimpro joga as duas. A categoria de base da Uimpro joga uma federação e o adulto joga uma liga. Por quê? O campeonato da federação, nas categorias de base, são mais fortes. Certo. São mais fortes. E os campeonatos adultos da liga são mais fortes. As equipes profissionais realmente, de fato, estão na liga adulto. Então não joga, a federação não joga. Foi minha curiosidade, tenho certeza que do telespectador também. Foi por causa de por que não a gente joga a liga adulto? Porque o campeonato adulto da liga são as equipes mais profissionais, as mais fortes. E a federação ficou com o campeonato profissional capenga. Enquanto a partida, a federação tem um campeonato de base mais forte. Só rapidinho, eu sei que tá estourado, mas o Vinícius... de novo, desculpa. É que o Vinícius foi o melhor do campeonato, você colocou até a foto, né, Vini? Rapidinho, né? Como é que é esse troféu, ser o melhor do campeonato? Tá aí a foto. Fala rapidinho aí pra gente. Bonitão lá, né? Tá elegante, né? Olha só. Foi uma Por conquista. Isso que eu não queria vir no programa aí. Foi uma conquista muito importante, né? Individualmente pra mim, mas lógico que eu fiquei muito mais feliz pelo título. Claro. Até por ser um time novo, né? A maioria aí dos meninos acho que nunca tinha jogado, a Liga Paulista foi a primeira deles, eu já joguei mais algumas, então eu fiquei muito mais feliz pelo título, mas bem contente pelo título individual, né? Tem irmãos, Vinícius? Tenho um irmão. Também é do esporte ou não? Ele mas é da luta, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Como é que é o nome dele? Vitor, vamos em breve você aqui com a gente também, hein? Tá bom? Vinícius, mais uma vez, obrigado, viu? Parabéns pelo teu desempenho nessa modalidade tão importante que é o futsal, né? Que você tenha um futuro aí, já foi importante até agora, mas que você continue firme no futebol de salão, que os seus objetivos sejam alcançados, viu? E nós temos uma população aqui de 1.500.000 habitantes, né? E você leva essa bandeira de Guarulhos com muito carinho, com muito compromisso, não é? Parabéns, viu? Por nos representar tão bem. Quando eu digo nos, são esses 1.500.000 habitantes, viu? Obrigado pelo convite. Aqui. William, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero pelo carinho, viu? Eu bato muito, Liz, eu brigo muito, mas eu reconheço. Vamos lá. Eu quero agradecer todo pequeno ou grande, apoio é apoio, né, Ulisses? Sim, sempre. Sim, claro. Apoio é apoio. Dá para fazer um pouco mais? Dá. Mas é um pequeno apoio, mas a gente tem que agradecer e reconhecer. Então, agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, a gestão da chefia, enfim, secretário Adriano, William, enfim, a gestão do alto rendimento, a gestão de qualidade de vida, que ajudou a gente, enfim. O pessoal do Sinderoc. Então, agradecer a gestão, Secretaria de Esportes, agradecer a diretoria da Uimpro, Luiz, Mário, enfim, todos os outros diretores, Rodrigo, Wagner. Agradecer a comissão técnica da Uimpro, que são os abnegados, que enfim, meu Deus... Herrera, Júlio, Éder, Coxinha, Fofão, enfim, os atletas que entram nessa luta e aceitam essa troca. Uma grande família, né? E agradecer a vocês, enfim, os apoiadores do esporte. Apoio, pequeno ou grande, é apoio. Sim. Então, agradecer a todo mundo. Eu brigo, eu cobro, eu falo que a secretaria pode ajudar um pouco mais, que a diretoria da pode ajudar um pouco mais. Então, tem um contato aí, William, para estreitar de repente com vocês. Quem quiser saber mais, tem algum telefone, tem alguma página aí? As redes sociais depois, ô Herrera. Vem cá, Herrera, vem cá. Herrera, passa junta aqui. As redes sociais. Agora já passamos ao mesmo tempo, tá, já está me xingando. Junta lá. Não, aqui. Tudo bem, Ulisses? Como você tá? Falei do Herrera no início, olha aí, ó. Faça uso aí. Belo par de meias, hein? Gostou? E o tênis é bem tranquilo, né? Hoje tá bem sossegado. Você sabe que você tem tapete vermelho aqui. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Sempre uma honra. Boa tarde a todos. Pessoal que quiser entrar em contato, nossas redes sociais, no Instagram, @WimproGuarulhos. Instagram, Wimpro Guarulhos também. Se também quiser chamar no WhatsApp, pode ser pelo meu, o meu está à disposição. É o 11 91365 2108. Se o pessoal quiser entrar em contato, ajudar qualquer ajuda, né, sim, igual a gente sempre fala, pouco, qualquer ajudinha, R$1.000, 1.500, a gente está de portas e abertas. Outra, você está colocando a marca do seu produto, seja qual for, num trabalho sério, gente, feito por gente séria, né, que defende o esporte de Guarulhos. Então a gente está de portas abertas aí, quem quiser conversar, empresas, empresários, né, a gente está de portas abertas, sempre um prazer. Aliás, teremos campeonato de pênaltis? Me perguntaram isso, eu ia te perguntar. Provavelmente no final do ano, aliás, muitas novidades ainda até o final do ano. Até Copa São Paulo aí, a gente tem muita Cláudio Herrera, o goleiro. Tá bom. Cláudio Herrera, obrigado
pelo carinho. É Viu? nóis, Ulisses. Obrigado. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Sempre de portas abertas. E o William, Vinícius, o Herrera, nosso parceiro, né? Nosso objetivo é esse, gente, né? Achei importante a fala do William na relação da estrutura, né? Agradece, mas nós temos que, como disse ainda há pouco, não dá para nivelar por baixo, gente. E todo planejamento que é mentiroso, o resultado é mentiroso. Então temos que planejar em cima de uma realidade. É o que eles têm feito. Né? E mesmo assim, com as dificuldades, vamos aí vencendo os obstáculos, né? E deixando a nossa marca no esporte. Eles aqui em especial no futsal. Tá bom? Parabéns. Vamos ficando por aqui. Juliano, obrigado aí, né, por fazer parte comigo aí dessa sala de visitas importantes. E você, telespectador, nós vamos nos despedindo, né, e voltamos ao vivo. O fim de semana, a agenda é carregada, como noticiamos aqui no primeiro bloco, né? Mas com a presença do Câmara Esportiva, nós trazemos tudo para vocês aí na próxima terça-feira, às 12h30. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.